Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 13 de maio. Agora na Espanha, 22 horas e 36 minutos. No Brasil, 17h36 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que esse último candle aqui foi um martelo que acabou sendo o ponto de inflexão dessa corretiva. A gente acabou desenhando o fundo ontem ainda, 12 de maio, em 25.811, e a gente está voltando rápido em direção à própria VWAP semanal, que está em 27.500, agora a cotação está 26.845, aqui deve formar um pullback e vai voltar como num efeito elástico em direção à linha d'água, que está em 28.800. Agora eu vou pular para o gráfico semanal. Gente, no gráfico semanal, a gente está encerrando aqui essa semana, que termina amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda, com um belíssimo martelinho no semanal. Se a gente avançar um pouquinho mais, será um martelo perfeito. Já é um martelo, mas vai ser um martelo perfeito se avançar um pouquinho mais. Se bater 27 mil, fica um martelo perfeito, mas já é. O cabo do martelo, que é esse pavio inferior, já está bem mais extenso que o corpo real. Isso aqui sim é o que eu chamo de fundo dessa onda 4 e a gente deve ligar as turbinas para a nossa onda 5. No intraday a BTC foi um relógio, está sendo um relógio perfeito. Vocês vejam que esse meu indicador aqui, o Lianov Future, dá conta de que a gente vai ficar trabalhando entre as uppers e a própria VWAP. A gente passou o dia todo batendo na upper aqui, ó, voltando para a VWAP, batia na primeira, segunda lower, voltava para a VWAP. Hoje os sinais no copy trade fecharam no gain, o sinal na sala de sinais no par USDT fechou no gain, no par BTC está quase fechando, ou seja, lucro no bolso dos assinantes. No gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente está retornando forte em direção à própria VWAP mensal, que está em 28.200. Agora no gráfico diário, ficou bonito esse engolfamento aqui que a gente está promovendo no diário, o corpo real vendedor de hoje, fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem. Tá dando conta de que amanhã deve se desdobrar um candle comprador que pode ser o início da nossa onda 5. Na projeção, a nebulosidade avermelhada que havia se formado acabou ficando com as linhas flat, o que indica um impasse entre compradores e vendedores. Na seara fática, as meme coins voltaram a explodir, a Pepcoin subiu, deixa eu ver quanto que a Pepcoin subiu hoje, deixa eu botar aqui na CoinMarketCap. Ela explodiu, agora está subindo 22%, mas chegou a subir mais de 50%, também turbinada pelo tweet do Elon Musk, que fez uma charge aqui com a própria Constituição norte-americana. Ele diz que a primeira emenda nos garante compartilhar memes com os amigos, se referindo à primeira emenda norte-americana, que consagra o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. E a segunda emenda, que garante o direito ao porte de arma nos Estados Unidos, a segunda emenda é para quando alguém tentar nos impedir de compartilhar memes. Como ele usou o frogzinho da Pepcoin, a Pepcoin acabou explodindo, chegou a estar valorizando mais de 60% aqui, agora recuou para mais de 21%. Enfim, o Elon Musk e suas tiradas que afetam o mundo cripto. Ele já respondeu a processos em razão disso. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o ChatGPT está igualando o jogo para criadores de meme coins. Graças à inteligência artificial generativa, um artista criou uma meme coin totalmente produzida pelo ChatGPT 4. Aquela versão paga do ChatGPT, o uso é muito interessante, e pediu para o ChatGPT programar em Solidity um código para gerar uma meme coin que pudesse enfrentar a Pepcoin. E o market cap dessa meme coin Turbo, que foi totalmente criada pelo ChatGPT, já vale mais de 70 milhões de dólares. Pelo menos hoje de manhã estava valendo mais de 70 milhões de dólares. Deixa eu ver quanto é que está valendo agora. Baixou para 48 milhões de dólares, mas mesmo assim é uma bizarrice.
uma altcoin totalmente criada pelo ChatGPT, o white paper dessa altcoin, dessa shitcoin, por assim dizer, dá conta de que ela foi criada pelo ChatGPT 4 e o criador não gastou nada e que pediu para o ChatGPT 4 criar uma shitcoin que pudesse rivalizar com a Pepe. Enfim, já vale uma belíssima grana. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden avisa que as negociações para o aumento do teto do endividamento continuam se desdobrando. Ele falou isso antes de embarcar no Força Aérea 1, mas os republicanos avisam que está tudo na mesma, que a administração Joe Biden não fez as concessões que os republicanos da Câmara Federal querem. E o Zelensky visitou o Papa Francisco e Giorgia Meloni na Itália. Enfim, a guerra continua escalando em termos de gravidade e agora essa visita a Giorgia Meloni e ao Papa Francisco, vamos ver qual vai ser a repercussão. A Alemanha anuncia o seu maior pacote de ajuda militar em favor da Ucrânia, um pacote de 3 bilhões de dólares, que faz parte de um esforço de ambos os lados para restabelecer relações que se tornaram difíceis durante a guerra, mas agora a Alemanha está fazendo essa concessão, ajudando a Ucrânia com esse pacote de 3 bi. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A guerra continua. O Vladimir Putin parece que está jogando um xadrez com o Ocidente. A BTC no 4 horas está seguindo o script aqui. Na minha leitura está encerrando essa onda 4, já que no semanal a gente está desenhando um belíssimo martelo que talvez seja o fim dessa onda 4. Já a gente deve criar um candle, possivelmente um doji comprador a partir da segunda-feira, ou muito levemente vendedor, para startar essa pernada em 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? No diário também essa movimentação se confirma. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.